vou criar agora o arquivo XHTML. Antes disso, eu vou alterar meu arquivo index.html para poder chamar ele durante a executação. Então, só vou criar aqui um link, né? Com href igual. Aí eu vou botar o nome do arquivo que eu vou criar. Vou botar assim, fabricante. Você pode botar qualquer nome, tá? Qualquer nome que você... Esse index aqui da semana passada. Esse daqui semana passada. .xhtml. Aí aqui eu vou botar aqui gerenciar fabricante. Só para mostrar o link. Vamos ver como vai ficar um do lado do outro. Vamos botar um /br aqui para poder pular a página. Não pula. Qual que pula aqui? É br barra, né? Não, é barra. O sinal só BR. Só BR? Não. Mas tem que botar antes do fabricante. É antes da palavra escrever. Não, esse passo interno, então. Ou decidem. Se eu botar assim, BR espaço barra. Sim? Não. Eu estou quase usando o P mesmo. Escreveu aí, tá errado. Você agora voltar o P, acho que Não, tem que abrir um P e fechar um P. Precisa não. Você não tem que falar onde deixa assim mesmo, depois a gente vê. Não vou perder tempo com isso aqui não. Bom, então isso aqui eu alterei para quando eu clicar em gerenciar fabricante, no caso aparecer aqui, ele vai chamar a página lá, o fabricante XHTML. Tá? Aí lembrando a aula passada, eu vou criar agora um arquivo chamado fabricante, né, que foi o nome que eu coloquei aqui no meu search. Tá? Então eu vou clicar em cima do Web Content, vou lá em New, escolho a opção Page XHTML. XHTML Page, desculpa. Cliquei lá, aí eu vou botar o nome do arquivo aqui que eu quero. Fabricante. Para ele criar já um template mais ou menos para mim, pronto, eu do Next escolho aqui, ó, marco Use XHTML Template e escolho a segunda opção, Black JSF Page. Feito isso, eu dou Finish, ele já cria para mim um padrão. Habilita. Não é skip. Você clicou o que? Skip. Tá. Aí o que ele já cria um padrão para mim de arquivo XHTML. O que nós vamos incluir, que é importante, além dos componentes, você vai incluir aqui dentro essa componente aqui, ó, para usar o Prime Face, que é o XHTML NS, onde eu vou usar para inserir, para ele poder enxergar o Prime Face, ok? Lembrando, todas esses XML aqui, NS, é para fazer referência às bibliotecas que eu vou usar do JSF, para fazer referência a componentes que vão estar dentro de cada uma dessas bibliotecas. Tá? Como eu vou usar a biblioteca do Prime Face, eu estou chamando ela de P. Em alguns momentos vai ter H, vai ter F, e tudo que tiver dentro de uma tag, referenciando assim, como botar aqui, por exemplo, H, eu estou dizendo que esse header não é do padrão do HTML, e sim dessa biblioteca
JCF HTML, padrão dele. Se eu botar mais na frente, eu vou botar P, dois pontos, eu estou dizendo que não é do padrão do HTML, e sim do Prime Face, que ele vai usar o componente do Prime Face. Ok? Então toda vez que você olhar para uma tag, você tem que saber identificar. Essa tag aqui é o que? Prime Face. Então é alguma coisa do Prime Face. Ah, essa tag aqui é a Wii. Então é alguma coisa aqui do Facelet. Ah, essa tag aqui é a F, é alguma coisa do Core. E assim por diante. E vão aparecer uma N de tags agora para a gente referente a isso. Tá? Referente a isso. E cada tag, cada um vai ter suas propriedades. E aí a gente vou mostrar algumas propriedades que a gente vai trabalhar aqui para frente. Ok? Então aqui já é importante, a gente viu na última aula. Vou mostrar lá o arquivo logo, como que vai ficar, para a gente poder analisar. Esse arquivo, eu dividi ele em 3 partes. Tá? Em 3 partes. Não, esse é outro arquivo. É o arquivo que eu vou criar agora. Que é o gerenciador de fabricantes. Eu vou copiar lá tudo e já, para não ter problema, vou colar lá. Senão vai ter essa pergunta que o fabricante XHTML. Eu vou pegar ele aqui e vou colar aqui dentro. Que já está pronto. Então, eu dividi ele basicamente em 4 partes. Tá? Por quê? A minha tela tem a parte de um CRUD que eu fiz, que vai ter, quando eu entrar, vai ter uma tabela onde vai mostrar todos os fabricantes existentes, ou todos os registros naquela tabela que eu estou fazendo consulta. Tá? Por um lado isso é bom, por outro lado é ruim. Se eu tiver 1 milhão de registros, ele vai trazer 1 milhão de registros ali. Mais na frente, quando você tiver, tem como filtrar isso. Eu tenho que dizer como paginar. Não sei se vocês lembram, no ano passado que eu mostrei no JCF lá, no Prime Face, que eu tenho paginação, teve paginação. Então eu tenho como paginar isso. É só mexer aqui no coisa. Então aqui no primeiro caso, no header, eu estou botando que é gerenciador, vou usar esse skin aqui, é referente ao Prime Face. É um modelo de tela com cores especificamente do Prime Face. Você pode entrar lá no Prime Face, verificar qual é o melhor para você e colocar ele aqui, qual é o tipo de tela que você vai usar, qual é o CSS para aquela tela, para as cores que você quer definir. Ok? Então é que você deixa do jeito que você achar melhor. Aí vem aqui o primeiro, ó, uma parte de Fielder Set, que vai entrar a parte de formulário, que vai entrar a parte de botões, que eu digo que é a primeira parte que eu falo para vocês, que é onde eu monto a tela, de a minha tabela inicial. Vocês lembram como é a tabela inicial? É isso aqui, ó. Deixa eu ver se está rodando o servidor. É isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Local host 8080. Você fez o tem Explorer então? Não, ainda não. Deixa eu ver aqui qual é o... Deixa eu rodar o servidor aqui novamente que parou. Tem um probleminha aí, eu vou mostrar para vocês. O que eu quero mostrar naquela primeira parte aqui, essa primeira parte aqui, desse arquivo que está marcado, onde eu crio a tabela e que vai ser um formulário quando eu vou selecionar algumas informações. Só vou rodar aqui só para mostrar como que fica, para depois vocês irem mostrar no código. Por que não está indo? Eu mostrei agora há pouco.
isso aqui, ó. Oh, deu erro. Que estranho. Bom, depois eu mostro para vocês. Não sei se vocês lembram isso da aula, eu mostrei uma telinha onde tem uma tela selecionável. Aquela primeira parte, onde tinha todos os IDs, o botão cadastrar, alterar e deletar embaixo, ela é representada por esse código aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ó, eu crio um código, que é uma parte chamada pfieldset, que é uma série de comandos que eu vou usar. Do P é de quem? Do Prime Face. Aí vai ter uma legenda, tá? Que aí tem uma série de parâmetros dele lá, de fixar o tamanho, essas coisas todas. E eu crio um formulário. Esse formulário já é do HTML padrão. Por que esse formulário? Porque eu vou ter opções para poder selecionar ele. Quando eu clicar no botão, eu selecionar alguma coisa. Então, por isso que eu crio um formulário. Se eu não deixasse fora do formulário, eu poderia clicar e não teria nenhuma ação. Tá? Então, eu criei dentro do formulário para ter uma ação. Quando eu fosse selecionar, como fazer alguma coisa. Aí eu chamo, ó, centralizado no formulário, uma data table, que é do Prime Face, com o nome de tabela, que vai usar a variável fabricante. O valor que é para mostrar nessa tabela, ele está pegando aqui, ó, fabricante Prime. Esse fabricante Prime vem da onde? Tá, esse nome aqui, fabricante Prime, vem do meu controle web aqui, desse Manage Bin aqui, ó. Esse nome que eu coloquei aqui, ó. É, isso aí, nesse arquivo que eu criei aqui de controle web, aqui que eu mostrei agora há pouco, onde tem os meus métodos e tem esse JBLookup aqui agora. Então o nome que eu coloquei aqui no Manage Bin é o nome que eu vou usar aqui no arquivo para fazer referência aos métodos. Lembra que eu falei que todos os métodos get aqui eu não precisava botar o get, ele já pegava direto? Tá vendo ao fabricante aqui? É um método do manage ao fabricante, é esse método aqui, ó. Get ao fabricante. Ok? Ele tira o get, aí você não precisa botar get ao fabricante lá, só botar ao fabricante que ele já sabe que quando utilizar esse manage ele já vai executar esse comando que está aqui dentro, ou os comandos que estão dentro do método. Ok? Continuando. Aqui o que ele faz? Ele pega aqui ele lista todos os fabricantes e por cada linha, a chave de cada linha vai ser o ID do fabricante. O ID do fabricante vai ser o quê? O ID, a chave de acesso daquela linha. Por quê? Porque quando eu selecionar, eu vou pegar o ID para poder deletar, para poder dar update, para poder buscar as informações todas. Então aqui você usa o campo-chave daquela tabela que você vai mostrar. Tá? A linha key. É como se fosse o campo-chave dessa tabela. E aqui ele diz que o modo é single, se ele é scrollable, né? Se ele pode você descer, subir, verdadeiro, qual é o tamanho do scroll, embaixo, em cima. E aí quando você selecionar, aonde você vai selecionar, em qual campo que você vai jogar lá do seu Manage Bin. Ok? Então aqui você monta a sua tabela. E aqui embaixo você começa a colocar, ó, coluna código, coluna nome. Se eu coloquei código e nome. E aí ele vai pegar o código e nome onde? Vai pegar o código de fabricante, o ID, o nome de fabricante, o ID. Esse fabricante aqui é o método que você criou, esse objeto que eu coloquei aqui na frente, que o Camilo falou na hora, você podia criar um ou outro. Entendeu? Esse atributo, desculpa, não é método não, esse atributo que eu coloquei aqui na hora de selecionar. E aí, eu consigo mostrar apenas o código e o nome. Eu quero mostrar mais coisas naquela tabela. Vou colocar se você quiser aqui. Tá? Aí eu fecho o formulário, fecho a tabela, né? Fechei a tabela aqui, fechei o centro para centralizar e fechei o formulário. Ok? Aí aqui embaixo eu coloco os botões, ó. Aqui embaixo eu botei os botões. Cadastrar. Quando ele clicar em cadastrar, ele vai mostrar o formulário de cadastrar aqui embaixo. Quando eu clicar em alterar, ele vai mostrar o alterar que está lá embaixo. Quando eu clicar em deletar,
ele vai mostrar o deletar que está aqui embaixo, com os nomes. Ok? Então a primeira parte é da visualização. Aí vem o cadastrar, que é a segunda parte aqui, que é esses métodos que estão aqui. Tá? Aonde? O que você faz? Você define aqui qual vai ser o header, define qual é o nome. Esse nome de ID aqui é o mesmo ID que você vai ter que colocar aqui em cima, ó, no update, no botão, para quando ele clicar, ele se direcionar diretamente para esse ID aqui no diálogo. E aí você cria um formulário, tá, com todos os campos que você quer que coloque lá. Aí tem aqui, ó, H input label, código, P input text, que é a entrada. P da onde? Prime face, é a parte de input text. Importante, essa linha aqui, ó, value. O que eu estou dizendo com esse value? Que quando ele for cadastrar, ele vai diretamente pegar o atributo fabricante, o atributo UID, que está dentro de fabricante, que está dentro de fabricante Prime. Então ele já vai jogar o objeto diretamente lá, como se você no momento que você digitar na tela, ele já está dando um set no atributo lá do fabricante, já está jogando as informações lá dentro. Ok? Aí cada um deles, para cada campo que eu tenho lá na minha tabela, eu vou criar um input, um output e um input para cada um dos campos. No final eu crio um botão, tá? Eu crio um botão e esse botão ele chama o método salvar do fabricante Prime, tá? Por quê? Tá vendo que eu preenchi todos os métodos como objeto a fabricante? Lá no Prime, lá no fabricante Prime, o método salvar ele pega o fabricante e aí ele vem aqui e insere. Ele já faz essa ligação direta para você, sem você se preocupar. Ok? Então aqui, nessa parte aqui, eu crio o cadastro. Tá? Eu crio o cadastro. Aqui embaixo, antes do cadastro, eu tenho uma parte de mensagens. A parte de mensagens, lembra quando eu mostrei como salvar? Ele dá esse face message aqui, para mostrar as mensagens, se está cadastrado, se não está cadastrado, se foi cadastrado com sucesso, se já existe, se foi deletado ou alterado com sucesso. Ele vai entrar nessa área aqui, ó, onde está o ground message, e ele vai mostrar o detalhe da mensagem aqui. Ok? Tanto é que eu uso esse formulário aqui, ó, ok, e assim por diante. Terceira parte, o alterar, eu faço a mesma coisa, eu crio um painel diálogo, esse diálogo aqui eu digo qual o cabeçalho que vai ter, se você repara que eu tenho até efeito, ó, quando ele fechar, ele vai explodir, ou no alterar, quando eu coloquei no alterar, ele é o exploder, para mostrar, ele é um clip. Então você, dentro lá do Prime Face, você pode ter efeito de abrir e fechar da maneira que você quiser, dessa parte de diálogo, que é o formulário. A mesma coisa eu fiz aqui, ó, para alterar, com os mesmos campos, só que o botão aqui, em vez de alterar, vai ser update. Tá? Só que, preste bastante atenção, quando eu não estou alterando mais o atributo fabricante, eu estou alterando o fabricante selecionado. Tá? Então aqui no diálogo, na caixa de diálogo, para alterar, eu estou usando aqui, ó, fabricante selecionado. Isso tem que tomar muito cuidado, porque internamente ele é bem parecido com o alterar. Porém, o que muda é que no alterar eu estou criando um fabricante novo, um objeto novo. Aqui, no cadastrar, eu estou criando um objeto novo. No alterar, eu estou criando um objeto selecionado. Eu seleciono primeiro para poder alterar. Ok? E por último, não menos importante, é a parte para deletar. Que aí eu crio um diálogo também, mas só que esse diálogo ele vai ter só uma mensagem, com dois botões. Se você quer apagar sim ou não, se for sim, ele vai lá chamar deletar, fabricante. Se for não, ele vai só fechar a tela. Tudo bem? A explicação aqui, alguém tem alguma pergunta?
E aí você tem o seu formulário. Feito isso, você fechou seu formulário, roda para ver se está funcionando.